Olá, bom dia, meus queridos e amados irmãos e amigos em Cristo. Iremos falar hoje, nesta manhã, no raiar desse dia, sobre o sofrimento, sobre o mal que tem assolado esse planeta, a angústia que tem tomado conta da nossa juventude, dos nossos filhos e da sociedade de um modo geral. A origem do mal nós sempre achamos e culpamos Deus, mas a Bíblia ela revela quem é o originador e o executor de toda a maldade, de todo o sofrimento que existe nesse planeta, que foi criado lindo, maravilhoso, uma bela natureza, mas que o mal veio, se estabeleceu e trazendo pobreza, miséria e ruína. Vamos à Bíblia. Aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Leia aí comigo. Jó 1, versículo 6. Versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ele perguntou ainda a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste de bem tudo que possui? Então, meu querido irmão, meu querido amigo, a Bíblia diz que Satanás, ele se apresentou diante de Deus lá no céu, como representante legítimo aqui da terra, porque Adão e Eva pecaram contra Deus, deixaram de obedecer os princípios que o regiam e que reconheciam Deus como soberano e Senhor. Comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí a humanidade mergulhou na miséria, no sofrimento e muita maldade. Essa é a tirania de Satanás. Em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, fala que o diabo seduziu a terça parte dos anjos, provocou uma rebelião contra Deus, desafiando a autoridade de Deus e acusando Deus de tirania, de intransigente, de Deus de não dar liberdade de escolha. E aí o mundo veio a essa miséria. E aí a Bíblia diz que Satanás se apresenta diante de Deus e Deus pergunta: de onde é que tu vem? Ele não disse que veio do purgatório nem do inferno, mas disse: eu venho da terra, estou passeando por ela. E aí Deus perguntou: e tu observou lá que tem na terra uma pessoa que me teme, que se desvia do mal, que me agrada? Ele já também, tu protege tudo que ele possui, toca no que ele tem. E aí a Bíblia diz que em um só dia ele levantou um tsunami, derrubou a casa em que os filhos de Jó se banqueavam, estavam em festa, em alegria, e ali foram mortos 10 filhos de uma só vez, 3 filhas e 7 filhos homem. Em seguida, levantou um bando de salteadores, destruiu os rebanhos, as ovelhas, os gados, jumentas, tudo que possuía. E assim, devagarinho, Satanás foi agindo, destruiu tudo que Jó possuía. E aí, naquelas circunstâncias terríveis, Jó não conhecia ainda Deus, mas mesmo assim se prostra em terra, adora a Deus e disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja e bendito o nome do Senhor. Amém? E o que você faria se você perdesse o seu emprego, sua casa fosse saqueada, sua esposa fosse roubada, seus filhos destruídos? O que você faria? Louvaria a Deus? Reflita. No capítulo 2, do mesmo livro de Jó, no versículo 1 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele,
tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos a carne, e verás se não blasfema contra ti e a tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Meu querido amigo, essa é a palavra de Deus. Satanás destruiu todos os bens de Jó. Novamente se apresenta a Deus e Deus diz: está vendo? Observaste meu servo Jó? Que mesmo tu incitando ele contra mim, ele continuou fiel, temente, louvando o meu nome. Ah, meu Senhor, pele por pele, osso por osso, toca na carne dele, traz uma enfermidade terrível para ver se ele não blasfema contra ti. E Deus disse: olha, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás imediatamente tocou no corpo de Jó e saíram tumores malignos do solado dos pés até o alto da cabeça. Agora você imagina a dor, a febre, o fedor, né? A situação degenerativa que ficou o corpo de Jó. E ele sentado, raspava as feridas, e aí a sua esposa, que também participava do mesmo sofrimento, de forma indireta, chega para o seu esposo, olha nos seus olhos e diz: meu filho, amaldiçoa a Deus e morre. E ele disse: não fala assim, tu está como um louca, Deus deu tumor, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai ali recebendo algumas visitas que só vinham para acusá-lo, para julgá-lo, para condená-lo, para dizer que ele estava em pecado. Mas em Apocalipse 12, 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, Satanás está irado contra a igreja e seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então as pessoas fiéis a Deus são objetos da ira de Satanás. E por que Deus permite? Para que a justiça seja feita e Satanás seja de fato condenado, porque escolheu a mentira, escolheu a maldade, escolheu a tirania em se rebelar contra Deus. Então nós muitas vezes sofremos para glorificar o nome de Deus. Muitas vezes nós sofremos nessa época de pandemia, de doença degenerativa, né, como autismo, esquizofrenia, hiperativismo, e muitas outras enfermidades que têm atingido a humanidade de forma direta a mente, a capacidade cognitiva, intuitiva do ser humano, deixando sem capacidade de pensar, de agir, e muitas vezes sofrendo a discriminação, o preconceito, um sistema de saúde falido que não tem como atender de forma individualizada, né? E aí muitas vezes sofremos isso numa sociedade em que o príncipe deste mundo, segundo Jesus, é Satanás, e Jesus não tem parte com ele. E aí em São João capítulo 8, a partir do 40, né, Cristo apresenta Satanás como um mentiroso, um enganador, aquele que veio para matar, roubar, destruir, nunca se firmou na verdade, e leva multidões a questionar o governo de Deus e a lutar contra Deus. Olha, imagine a situação em que se encontra o mundo hoje, de miséria, de pobreza, de assolação, de ruína, a espécie humana degenerando, né? Hoje nossos filhos não têm mesmo a capacidade intelectual, sofrem da depressão, esquizofrenia e muitos outros danos que vai aos poucos degenerando, tirando sua capacidade de pensar, de viver, de agir, de ter expectativas e sonho. Esse é o império das trevas. Muitas vezes, né, os amigos chegam e dizem: qual foi o teu pecado? O que é que tu fez para estar sofrendo tudo isso? E aí eu fico pensando nas palavras de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Por isso foi um objeto de prova para que Satanás pudesse demonstrar sua maldade, tirania e crueldade, e para que Deus pudesse honrar e glorificar aqueles que mesmo diante da miséria, da dor, do sofrimento, do infortúnio, da morte, não negam, não deixam de servir ao Senhor. Então eu queria dizer para você nessa manhã, a gente que tem filhos, que vive sofrendo sobre a ira de Satanás, que tem trazido danos morais, físicos, mentais, tirando o nosso filho da sociedade. Esse Satanás em breve será julgado e condenado. E este planeta voltará a ter paz, quando Jesus voltar no céu com poder e glória. E ele vai olhar para mim e para você e dizer: vinde benditos de meu Pai, para um reino que está preparado desde
a fundação do mundo. Entra no gozo do Senhor. Hoje nós sofremos angústia de espírito, sofremos dificuldades financeiras, sofremos muitas vezes problemas nos relacionamentos sociais, problemas na família e principalmente com relação à saúde de nossos filhos, que é a degeneração da mente, das células, dos neurônios, onde vai se perdendo as capacidades de interagir, de se comunicar, de aprender, de construir, de ser pessoas de sucesso. Esse foi o reino que Satanás construiu. Mas ele continua dizendo para mim e para você: é Deus que é tirano, que é cruel, que é maldoso, que é vingativo, que não quer que a gente viva uma vida plena de liberdade. Mas a liberdade que o Satanás oferece é de escravidão. Escravidão do vício, escravidão imoral, escravidão das drogas, é escravidão da opressão sexual, do crime, da violência, da tirania, da exploração dos nossos governantes. Esse é o reino de Satanás. Mas em São João 8,32, Jesus diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Me apego a estas palavras, as promessas de Cristo, de que todo aquele que vem a Ele jamais será lançado fora. E Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, está atribulado, está sofrendo, está se sentindo sozinho, que eu vos aliviarei. Eis que eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá, é a paz de espírito, é a calma na tempestade. Mesmo que a casa vá ser destruída, mesmo que perdemos o nosso emprego, mesmo que ficamos endividados, mesmo que percamos a saúde, os nossos queridos tenham que partir de forma trágica, de forma horrível, espantosa, mas o nosso Redentor vive. Jó, depois de todo o infortúnio, ele olhou para o céu e disse: eis que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jesus vai se levantar em breve e nós o veremos. Ele vinha nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Que o Senhor me abençoe, me fortaleça, me ajude a perseverar até o fim, em meio às tempestades. Também peço a você que Deus também estenda as suas mãos santas e lhe conforte, lhe dê força no meio às tribulações, no meio às ansiedades, preocupações do dia a dia. O Senhor seja conosco. Como diz o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Um bom dia a você, paz em meio às tempestades. No mundo tereis aflições, mas tem de ânimo. Cristo venceu e nós seremos vencedores com Ele. Amém? Volta, Senhor Jesus. Estamos te aguardando.